Agora o iSeries conversa com a Tamara Klink. Seja bem-vinda, Tamara. Obrigada, Jéssica. Eu estava ali escutando a sua palestra e a vida é feita de escolhas, né? E você tomou uma decisão de encarar esse desafio enorme. Por que que você tomou essa decisão? O que foi o que mais te instigou a entrar nesse desafio? Acho que quando a gente decide navegar e tornar disso uma profissão, não é uma decisão, são milhares, milhões de decisões que também não dependem só de nós, dependem de muitas outras pessoas. Eu acho que o que me fez insistir nessa ideia foi, primeiro, o desejo e a curiosidade. Eu queria poder entrar nas histórias que eu ouvi, que eu imaginei quando eu era pequena e que eu continuei a alimentar lendo os livros quando eu cresci. Eu queria ter a chance de descobrir quais eram os personagens que faziam parte dessa história e quanto daquilo que eu imaginei era real. E você traz muito sobre autoconhecimento. E eu acredito que quanto mais a gente se conhece, mais a gente toma consciência de nós mesmos, do outro e do entorno, né? Você acha que isso também foi um fator importante para despertar em você essa coisa da preservação, do meio ambiente, de pensar nesse contexto todo? Sim, a gente não consegue separar o humano do que a gente costuma chamar de natureza. Uma das revelações que eu tive foi quando eu tentei escrever o que eu estava vivendo e descrever o lugar que eu vivia, e eu não conseguia descrever natureza porque eu não conseguia descrever o que ela não era. Ela está em tudo, todos os humanos nascem, envelhecem, vão morrer, todos os humanos ficam doentes e podem se curar. A gente é um planeta muito complexo, com muitas vidas e muitas conexões necessárias para que a gente continue a existir, e todas as vidas são mantidas por esse ciclo infinito que acontece através da alimentação e que passa tempo de vida de um para o outro. E acho que se conhecer é, em primeiro lugar, se auto-desconhecer, descobrir tudo aquilo que a gente não para começar a reconstruir aquilo que a gente é a partir de coisas que são talvez óbvias, mas que a gente esquece. E a tua história, ela é muito inspiradora. Então, para você, o desafio foi enfrentar o mar, né? Mas eu penso que talvez muitas outras pessoas podem ver a tua história e encaixar dentro do desafio delas. Então, o desafio dela é, sei lá, passar no vestibular. Então, eu vou focar, vou ter disciplina e vou batalhar, assim. Como que você se percebe como essa agente transformadora na vida das pessoas? Para mim também foi um grande desafio passar no vestibular, também foi um grande desafio me manter fiel aos estudos e terminar a escola e a faculdade. Eu acho que inspirar não depende de mim, depende das outras pessoas. Eu me mantenho principalmente fiel aos meus ideais, me mantenho curiosa. Eu sinto também que, como mulheres, a gente ouve tantos nãos, que, de certa maneira, uma pequena coisa que a gente faça que foge do que é esperado de nós já se torna uma revolução para além do que a gente espera. E o que eu busco fazer é dar para outras pessoas a mesma chance que eu tive de ter acesso ao desejo, às histórias, para que outras pessoas possam sonhar e fazer por elas próprias. E é uma realização profissional também, né? Você falando aqui com a gente agora há pouco, você falou, é minha profissão. E a economia azul, o Blue Economy, fala sobre isso, né? Sobre quantas economias estão inseridas dentro de uma macroeconomia. Como que você vê o velejador dentro dessa economia azul? Acho que a gente se acostumou a chamar de profissão aquilo que é a nossa função social, a nossa função dentro da sociedade. Eu sinto que a navegação, para mim, não tem muita importância social. Eu não trago nada navegando, porque eu navego em solitário. Eu não posso tornar essa experiência uma experiência coletiva. A minha função, talvez social, é ampliar os imaginários possíveis através das histórias, contaminar outras pessoas com os desejos, com as ideias, com as lições, às vezes aprendidas, ou as lições que eu penso ter aprendido. Acho que também é me colocar numa posição de
É uma pessoa que também não sabe tudo para dar a outras pessoas a chance de completar aquilo que eu não sei. Eu não posso ser autoridade sobre todos os assuntos, porque eu sou navegadora e eu conheço apenas a superfície de um mar que é sempre diferente, de um ambiente muito complexo. Eu ia falar para terminar, para você falar algo inspirador para as pessoas. Mas, conversando com você, você tem muitas frases inspiradoras. Você é uma pessoa inspiradora, porque a tua maneira de pensar e a forma como você expõe isso, são várias frases que deixam a gente pensando e refletindo. E entendo, e vendo você falar assim tão de perto, entendo que é muito natural para você. A Tamara, antes de começar lá a primeira viagem, e a Tamara hoje, o que você acredita, ou quais são, né, os pontos que foram, de repente, assim, mais marco na tua vida, que você falou, opa, tô sentindo uma nova Tamara aqui. Acho que aos poucos a gente vai descobrindo de tudo aquilo que a gente não precisa e chamava de necessidade. Então, em comparação com quem eu fui antes, eu tenho mais noção de que eu sei pouco e que eu não preciso saber tudo. Eu tenho mais noção de quão frágil e vulnerável eu sou do que eu era antes. Principalmente porque quando a gente é adolescente, a gente acha que um dia a gente vai ser capaz de tudo, a gente acha que a gente vai conseguir ter todas as respostas e eu sei mais que eu não sou. Acho que eu tenho mais consciência da minha imaturidade do que antes. Você falou de uma frase inspiradora. Não sei, acho que a gente como sociedade, a gente é com certeza melhor junto. Uma das revelações que eu tive no fim da primeira viagem era que, por mais que a experiência de ficar só durante muitos meses, isolada no meu barco, me trouxe muitos aprendizados e me trouxe muitas alegrias também e revelações. Quando a gente está só, a gente tem um pensamento que é sempre muito linear. Eu me acostumei a estar num ambiente onde todo mundo concordava comigo, porque só tinha eu ao meu redor para concordar ou para discordar, e eu geralmente concordava com mim mesma. Depois, quando eu comecei a reencontrar as pessoas, essas conversas me permitiam acrescentar nuances, descobrir que, na verdade, eu não estava sempre certa. Eu acho que essa experiência do coletivo de aceitar que a gente não está sempre certo e descobrir o quão pouco a gente sabe e o quanto a gente pode aprender, que é a graça de um evento como esse, onde a gente descobre muitas respostas para perguntas que a gente nunca nem tinha feito, onde a gente descobre pessoas que discordam de nós ou que têm outras ideias, e acho que essa é a força do coletivo, e é por isso que eu ainda acredito que a gente pode fazer muito para melhorar o nosso futuro e nosso presente também. Tamara, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela tua coragem, que a tua coragem encoraja outras pessoas também, e que você tenha muito sucesso na sua jornada, continue tendo muito sucesso na sua jornada, seja lá o que sucesso significa para você. Muito obrigada. Essa foi a Tamara Klink aqui no Tomorrow Blue Economy.